Olá, sejam bem-vindos ao Costela de Adão, esse espaço de diálogo que eu estou muito feliz de desenvolver e hoje eu receber aqui a incrível amiga já de tantos anos, doutora Cristina, endocrinologista, para a gente falar sobre inúmeros assuntos que envolvem a vida moderna. E eu espero realmente que esse bate-papo aqui que a gente vai desenvolver venha trazer consciência para vocês sobre esses temas tão pertinentes que nós estamos vivendo hoje. Cristina, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito, viu? Prazer Seja é meu. bem-vinda. Obrigada. Para a gente iniciar, eu acho que é a pergunta clássica que eu acabo fazendo para todos os meus doutores, como que surgiu a medicina na sua vida, né? Porque eu falo que a medicina ela vai além de uma profissão, ela é um estilo de vida que você acaba escolhendo para você, né? E como que foi isso lá no início? Até porque a gente tem muitos novos médicos ou futuros novos médicos nos vendo, né? Como que foi isso? Foi uma coisa bem, assim, de repente, né? Eu não tenho ninguém na minha família que é médico, da área da saúde não tenho ninguém. E eu estava no colegial, se eu não me engano, e nós fomos fazer uma visita à Faculdade de Medicina de Rio Preto. E eu me encantei com aquilo. É isso. É isso. Olhei, gostei, me apaixonei. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e falei, é isso, e só tinha essa opção. Entendi. E foi. E entrou. E aí, depois que você faz a faculdade ali, você tem que escolher uma especialidade. E aonde que entra a endocrinologia nisso? Sim. Eu estava no meu internato, né? Eu fiz o internato no Servidor do Rio de Janeiro, né? E ali tinha a doutora Ingrid Born, ela é hoje até falecida, ela é uma sumidade na endocrinologia, né? Uma referência, então a gente né? tinha algumas especialidades para passar. Eu queria fazer gastro, né? Até então. E quando eu passei com ela, que eu vi ela ali mostrando a endocrinologia e ela era uma mulher super assim sensível mesmo ao tempo forte, e eu me encantei pela endocrinologia. Foi isso, foi um exemplo que te inspirou. Sim. Aí você falou, é isso que eu quero. E foi. Que maravilha. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que a endocrinologia ela tem um papel assim, fundamental, essencial para a saúde das pessoas, ainda mais nessa questão da vida moderna que a gente está vivendo, toda essa situação. Como que você enxerga a sua área de atuação hoje, dentro da saúde do ser humano, sabe? Porque a gente tem situações, por exemplo, às vezes que são muito pontuais, mas eu vejo a endocrinologia ela mexendo muito com o estilo de vida, muito com como a pessoa vive realmente e como isso afeta a saúde dela. São muitos pontos, né? Sim, sim. A saúde, os hormônios, tá tudo muito interligado com tudo, né? Então a gente tem um eixo hormonal que trabalha com tudo, uma coisinha ali desajusta ali e é muito... Você tem que ter essa visão integrativa que a gente está vendo crescer muito nos últimos anos dentro da medicina, né? Sim, tem que ter. Tem que ter essa visão. E falando dessa questão da ser integrativa essa visão, vamos falar de algo que eu acho que é uma das doenças que mais tem crescido, que é a diabetes, né? Certo. Assim, apesar que surge muito... eu acho que muitos ruídos sobre como que ela é desenvolvida realmente na pessoa, né? Sim. Como que ela aparece. Como que você vê a questão do estilo de vida no desenvolvimento da diabetes? Tem uma relação, por exemplo, nosso estilo de vida. A gente tem um estilo de vida de comidas mais processadas, mais estressante. É inevitável, tá todo mundo assim, né? Sim. É o fast food e o estresse. Isso é o básico. É o básico que a gente está vivendo essa sociedade, né? A gente não, graças a Deus, mas a sociedade. Como que você enxerga isso na saúde da população? Na realidade... E a relação com a diabetes, né? O diabetes é uma doença multifatorial, né? Tem várias coisas envolvidas, a genética, né? Então não é só o estilo de vida ali? Não é só, mas é importante. Mas é importante. É o mais importante. Né? Não é que você ter um estilo de vida bom
que você não vai desenvolver diabetes. Eu tenho vários pacientes que falam, eu não como errado, eu faço atividade física, por que eu desenvolvi diabetes? Né? Porque tem a parte genética, tem a parte do metabolismo, né? Então, são vários fatores que podem levar ao desenvolvimento do diabetes. Mas a qualidade de vida, alimentação, atividade física... um fator bem... São bem importantes. Entendi. Bem importantes. Existe o que a gente ouve falar de uma fase silenciosa da diabetes, onde ela já está aparecendo, só que a pessoa ela não percebe, e quando ela percebe já é tarde demais? Na realidade, o diabetes tipo 2, ele começa aos poucos e isso não vai dando sintomas inicialmente, né? Então, estima-se mais ou menos que em 5 anos a pessoa convive sem saber. Mas hoje eu acho que isso vem mudando muito, porque as pessoas fazem muitos exames, né? Hoje em dia elas estão se cuidando mais. Né? Então, mas sim, acontece. Existe isso, que às vezes a pessoa já está ali com alguma situação, mas ela não sabe. E aí, às vezes, uma infecção, um estresse maior, alguma coisa, abre aquele quadro que já vinha sendo arrastado. Às vezes eu pego alguns exames antigos e eu falo, olha aqui, desde tal tempo já estava a tua glicemia alterada. Ali. Né? Mas os sintomas são muito frustros, praticamente não tem sintomas. Entendi. E existe, assim, esclarece pra gente as principais diferenças, por exemplo, que tem a tipo 1 e tem a tipo 2. Quais são, assim, no organismo mesmo, qual que é a diferença delas? Bom, a tipo 1 é uma falência pancreática, né? A pessoa não tem o pâncreas funcionando. E aí parou de funcionar ali. Tem teoricamente. Um pouquinho ali, mas a pessoa não tem o pâncreas funcionando, então não tem a produção da insulina. E aí esse é o diabetes tipo 1, que normalmente começa na criança ou no adolescente, até no adulto jovem, né? Então, no diabetes tipo 1, por enquanto, porque a gente está tendo várias medicações, está mudando muito, mas por enquanto é só insulina. Entendi. E o tipo 2 é uma doença que vem mais arrastada. E o tipo 1, quando ele desenvolve, já é abrupto. Entendi. Né? Já os sintomas já são bem, já começa ali rapidamente com glicemia alta, às vezes faz um quadro mais grave que chama cetoacidose diabética, né? E o tipo 2 não, o tipo 2 é mais arrastada, a pessoa não tem tantos sintomas, a gente vai descobrir com os exames. Existe a possibilidade de alguém de ter o tipo 2 vir a desenvolver o tipo 1, alguma coisa nesse sentido, ou não tem relação entre elas? Existe que o tipo 2 vá ser tipo 1, mas o tipo 2, em alguma fase da vida, ou hoje até mais cedo, pode ser dependente de insulina, pode ter uma falência pancreática. Entendi. Mas hoje a gente também usa a insulina como recurso, não é mais o que as pessoas têm, né, como último recurso. Não, a insulina também é um tratamento bom. Que hoje já é utilizado. Que hoje é utilizado, a gente tem insulinas melhores, insulinas de aplicação de uma vez por dia, e agora, daqui a pouco, nós vamos ter, que já foi aprovada, a insulina semanal, de aplicar uma vez por semana. Né? Então, isso vai ser uma comodidade. Uma revolução, incrível. Uma mudança muito grande. Com certeza. Né? Existe alguns sinais, por exemplo, que a pessoa ela pode ir se atentando? Porque, por exemplo, a gente ouve muito falar que às vezes quando a pessoa ela começa a ficar com uma vista fraca, por exemplo, aí a gente fala assim, ela vai e descobre uma diabetes, né? Uma situação assim. Existem esses sinais? Existe. Esse da visão é bem... porque a visão começa a ficar mais turva, o óculos já não está mais adiantando aquele óculos, e eu troquei o óculos recente e já não está mais adiantando. Né? Existe sim, porque dentro do olho ali, aquele líquido dentro do olho, eu não sei explicar exatamente como é, ele tem a glicose também, então fica mais turvo, né? Então altera... É um dos sintomas que podem ali, dar um indício de que tem alguma coisa errada. Também. Muitas vezes o oftalmo que encaminha para o endócrino, que é o oftalmo que suspeita. Entendi. Chega lá, tá vendo que tem alguma coisa errada, fala, ele às vezes primeiro vai procurar o oftalmologista.
Entendi. Gente, o ser humano é muito complexo, né? E falando em ser complexo, a gente está com um tema muito em alta agora, que é a questão da saúde hormonal. A gente tem visto isso cada vez mais. E tem tido essa conscientização de fazer exames para ver como que estão os hormônios, né? Sim. Qual que é a importância da gente descobrir, identificar logo no início uma questão de um desequilíbrio hormonal? Normalmente, a gente, dependendo da suspeita, a gente não tem assim um check-up hormonal específico, né? A gente começa pela anamnese, pela entrevista, pela consulta com o paciente a ver algumas coisas que podem sugerir alguma alteração hormonal. Porque ele vem com a queixa. Sim. E aí vocês vão, pode ser que seja uma hoje uma a gente vê aqui. muito assim, a maioria das pessoas que eu vejo muito hoje é uma queixa de cansaço. Cansaço é uma queixa muito vaga que pode ser várias coisas. É até um ponto que eu ia falar, porque hoje a gente tem muitos sintomas que podem ser hormonal, mas normalmente a gente não está dormindo, a gente não está comendo direito, a gente não está fazendo muito nada. Estressado, né, muita tela. Então, assim, tem que se fazer uma investigação. Mas hoje eu vejo uma super investigação, excesso, né, de investigação. Porque o nosso corpo vai dando algumas dicas, alguns sinais, né? Então, por exemplo, a gente não tem que ficar dosando hormônios sem ter alguma coisa ali que nos dê uma base para procurar. Entendi. Né? Tem que haver uma queixa, uma situação, algo que fala, não, realmente a gente precisa lidar com isso, investigar e fazer algo, né? E além da diabetes, que a gente tem visto crescer muito, eu acredito que já se tornou uma questão mundial já, a questão da obesidade. O quanto que isso tem afetado a vida das pessoas. E as duas estão muito interligadas também, né? E como que você tem lidado com esse caso da obesidade, por exemplo, no consultório? Como tem chegado esses casos para você e você vê o impacto do estilo de vida nessa enfermidade, nessa condição? Hoje, todos nós estamos com a vida muito corrida, Sim. Sem tempo para comer direito, sem tempo para atividade física, dormindo pouco, né? E normalmente as pessoas chegam já queixando já desse ganho de peso já de algum tempo. Já estão com sobrepeso há algum tempo. Já estão com sobrepeso e obesidade. E hoje também os critérios para obesidade mudaram. A gente não está mais falando só em IMC, índice de massa corpórea. Tanto que recentemente teve uma atualização que gerou toda uma polêmica, né? Isso, por quê? Porque a gente também está vendo a parte metabólica, a parte de composição corporal, a parte de gordura, de massa muscular. Não é só o IMC. Não é só o IMC, porque às vezes eu tenho um fisiculturista, se você colocar ele no IMC, ele é obeso, né? Então, a gente tem que ver como que está essa composição corporal, né? Por isso que a bioimpedância ajuda muito a gente, que é exatamente isso, fazer essa avaliação da composição corporal, isso é muito importante. Eu tenho pacientes, às vezes, que ficam muito felizes, nossa, eu perdi 10 quilos. Aí você vai ver... Só que foi 6 de gordura e 4 de massa muscular. Aí não foi resultado tão positivo. Não foi tão bom. Foi um resultado que teve uma perda de gordura boa, mas perdeu massa muscular. Normalmente por quê? Porque não está fazendo atividade física, não está comendo direito, né? Então tem tudo isso envolvido. E esse estilo de vida, tanto quanto mais saudável, ele é fundamental para a questão da longevidade. Sim. Porque a gente sempre ouve falar muito que a obesidade, ela, digamos assim, até um pouco bruto falar isso, mas ela encurta a sua vida. Sim. Porque ela desencadeia outras situações, né? Vai levar a doenças, diabetes é uma doença que a gente vê bastante junto com a obesidade, hipertensão, infarto, doenças articulares,
né? Principalmente no joelho, a gente vê sim, que a pessoa sofre impacto, muito. Né, que as pessoas têm. Nossa estrutura óssea, ela não é preparada para um excesso de peso como a gente está vendo hoje. Né? Então, isso tem trazido... Tem total impacto, né, nessa qualidade de vida. E falando da qualidade de vida, uma dúvida que ela é sempre muito frequente, a gente sempre ouve falar isso. Como que esse estresse que a gente vive constante, porque nós estamos vivendo estressados o tempo todo, né? Porque nós estamos sendo hiperestimulados a todo momento e temos uma tensão constante. Como que isso afeta tanto essa questão... Porque a gente ouve muitos mitos sobre isso, né? De afetar o hormônio, de afetar a saúde, de ajudar nessa obesidade. Até que ponto que isso realmente está afetando? O estresse, ele aumenta realmente os hormônios, né? Aumenta cortisol, aumenta adrenalina, e aumenta insulina. E isso são hormônios hiperglicemiantes, aumentam a glicemia, né? Só que, às vezes, o que as pessoas não entendem é que eu não preciso dosar cortisol, né? Porque essa é uma resposta do nosso organismo ao estresse, tem esse aumento, até numa cirurgia, né? Mas que tem isso é uma proteção. Mas não é que isso é uma doença. Eu não vou dosar cortisol para ver se no estresse eu tô estressada, eu tô cortisol alto. Não, o nosso cortisol vai aumentando. Pelo estilo de vida ali. Pelo estilo de vida, mas não que você desenvolva uma doença do cortisol, que eu tenha que tratar teu cortisol, você desenvolve uma síndrome de Cushing, por exemplo. Eu ia te perguntar agora, qual que era a tua opinião sobre isso? Que a gente viu esse surgimento, esse boom recente dessa síndrome, né? O que me explique isso aí, como é que está sendo na prática clínica? Porque a gente fala, gente, tá todo mundo com isso, né? Cortisol alto, tá todo mundo com cortisol alto hoje. Então, mas não não desenvolve, porque a gente tem um sistema, a gente tem um eixo hormonal que, por exemplo, eu estou produzindo muito cortisol, eu vou diminuir o estímulo para a produção de cortisol. Então, isso, quando se quebra esse eixo, aí desenvolve uma patologia. Mas aí nós temos sinais e sintomas para isso. O sinal e sintoma do Cushing, normalmente, clinicamente, a gente consegue ver. Não sempre, né? Que existe o Cushing subclínico. Mas, assim, não é todo mundo porque está estressado que eu tenho que dosar cortisol. A questão do cansaço excessivo, ela é um indício importante, por exemplo, para a pessoa ir fazer uma análise, ir se cuidar. Porque a gente percebe hoje, nós estamos cansados o tempo todo, mas existe uma diferença. Nós estamos nos sobrecarregando ou tem alguma coisa errada, né? Essa dúvida é uma frequente na vida. E a gente precisa ver, porque a gente não sabe, né? Porque é lógico que não adianta você ficar investigando e não mudar algumas coisas. Os hábitos. Né? Mas às vezes é difícil, tem pessoas que não conseguem. Eu vejo muito pessoas que trabalham no horário noturno, dormem de dia e trabalham à noite. Isso para o nosso ciclo hormonal, nosso ciclo circadiano, isso é horrível, né? Mas... Às vezes é o estilo de vida da pessoa e ela não está conseguindo mudar aquilo, né? A empresa muda, a hora que você está acostumando com o horário, muda para outro horário. Então, assim, essa adaptação para o organismo leva um tempo. E a hora que você já está se adaptando, muda de novo. Né? Então, isso é uma coisa que não dá pra gente mudar. Você vai largar o emprego? E aí? A pessoa, ela precisa, eu acho que ela vai ter muito que aprender a lidar, como manejar para conseguir ter a melhor saúde, dadas as circunstâncias dela. Hoje as pessoas falam, eu não consigo. Não, dá pra gente dar uma ajustadinha ali, uma ajustadinha E até falando desse negócio de eu não consigo, é uma coisa que eu queria perguntar. Quais que são os principais desafios que você tem com o emagrecimento, por exemplo, com o paciente que ele te busca, olha, doutora, eu tô com essa questão do sobrepeso e eu preciso lidar, tá afetando a minha saúde, né? Qual que é a questão que você tem que lidar com o ser humano? Porque eu falo assim, clinicamente é uma coisa, né? A gente isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas para o ser humano conseguir executar, para o paciente conseguir mudar aquilo ali, como é que é esse desafio?
É difícil, porque as pessoas querem perder peso sem mudar o básico, né? Ou muitas vezes porque não tem tempo, ou muitas vezes porque não quer mesmo. Eu não gosto de fazer atividade física, né? Então eu não quero fazer. Mas... E aí, tá, se você não faz atividade física, como é que você vai mudar? Tem uma frase que eu falo assim, se você não muda, os resultados não mudam. É um negócio, eu tô vendo um negócio, não tá funcionando, não tá legal. E se eu não mudar o que me levou até aqui, como que eu vou ter um resultado diferente? Então, mas as pessoas veem muito no agora, no que eu vi ali, que eu vi no meu vizinho, que eu vi. Então aí entra essa história das canetas. Nós vamos entrar agora. A gente estava falando sobre... Eu tenho essa visão que nós estamos com uma sociedade muito imediatista. Sim. Nós queremos o resultado agora e, infelizmente, a gente tem visto pessoas muito fracas nesse sentido emocional, porque elas querem um resultado agora, rápido, fácil, e se não é do jeito que ela quer, ela não vai avançar ali, ela se frustra, né? A gente fala, faz aquela birra, tá, eu não quero assim porque vai demorar demais, né? E aí as pessoas, elas buscam alternativas que nem sempre serão a melhor opção para a saúde dela, né? Então ela vai atrás de atalhos, né? Ela não passa pelo processo que ela precisa. E a gente tem visto esse surgimento das canetas, né? De Mounjaro, Ozempic e tudo isso. Antes da gente entrar nessa situação, o que elas são? Elas surgiram como um tratamento para diabetes, é isso? Sim, inicialmente para diabetes, mas hoje elas são aprovadas também numa dose maior para obesidade. Para o tratamento da obesidade. Isso. Tanto a semaglutida, quanto a tirzepatida e quanto a liraglutida. São medicações hoje também em doses mais altas aprovadas e usadas com estudos para obesidade. Como que você está lidando com elas na sua prática clínica, por exemplo, com seus pacientes? Como que você tem enxergado o uso, esse desenvolvimento? Como que tá? Para obesidade, hoje a gente foca mais no padrão alimentar. Não adianta nada eu entrar com essas canetas e não ser o problema do paciente. Então, hoje a gente tem o tratamento mais centralizado no comportamento alimentar. Hoje a gente tem uma escala de fenótipo alimentar, que ali você vai ver qual que é não é problema que eu falo, mas a causa, o que está levando o paciente até aquela situação. A desenvolver obesidade. Então, cada medicamento vai atuar ali na sua causa. Então, essas canetas emagrecedoras, elas vão diminuir volume de alimentação. Mas se eu belisco, se eu sou compulsiva, ela não vai agir ali, né? Porque às vezes você faz o uso dela, você às vezes até vai ter um resultado imediato ali, você vai ter um resultado. Só que ele não vai ser algo que vai perdurar. É um tratamento caro, né? Às vezes eu já ouvi assim, a paciente falou assim, eu comecei a usar Mounjaro. A minha cunhada, minha amiga falou assim, nossa, eu conheço a doutora, ela não vai gostar disso. Eu não sou contra o uso, muito pelo contrário. Estão aí, são ótimas ferramentas. É um recurso maravilhoso, porque assim, não é uma obesidade, não é um tratamento para obesidade como a gente tinha antes, só para perder peso. Sim. Ela melhora a parte metabólica, ela melhora a gordura visceral, ela melhora a gordura no fígado. Que são, assim, problemas que geram inúmeros outros. Sim, né? Ela diminui risco cardíaco, né? Ela melhora a artralgia, tem estudos de melhora de artrose. Então, assim, é fantástico. Você não é contra o uso? Não, eu sou contra o uso indevido e o uso de procedência indevida, né? Porque hoje a gente está vindo do Paraguai, ali você compra a canetinha, né? Ali que você não sabe, não está escrito ali o que tem, validade, você está aplicando sem saber o que você está usando. Isso é um risco. Isso que eu acho um absurdo, é um risco, né? São canetinhas que dependem de geladeira, estão trazendo como, né? Como que está esse transporte, a qualidade disso, Exato, né? Então assim,
É isso que eu sou contra. Que a gente costuma falar, picaretagem. Não pode, né? E porque isso causa risco para a própria pessoa, para a saúde da própria pessoa. E hoje nós temos um grande problema em relação ao monjário. Ele está em falta, né? Então, o que as pessoas vão fazer? Elas vão recorrer ao comércio paralelo, né? E aí elas acabam se prejudicando ao invés de... E outra coisa, quanto tempo eu tenho que conversar com esse meu paciente? Quanto tempo eu vou poder fazer esse tratamento, né? Porque se você... Às vezes não é a melhor alternativa, até financeiramente para ele, né? E aí o que acontece? Você vai perder peso muito rápido, vai perder massa muscular. É lógico que a gente tem uma estimativa de perda de massa muscular, mas as pessoas não estão vendo porque sem fazer atividade física você vai perder muita massa muscular, né? E aí, isso a longo prazo não é positivo. E aí quando acontece o reganho, a pessoa para, já tá bom, eu não preciso mais fazer uso, ela vai ganhar de novo. A gordura, não a massa muscular. Não a massa muscular. Porque ela não tem o hábito que... E a massa muscular é uma coisa ingrata. Ela é. Deus. Ela nos deixa assim, sem o mínimo rapidinho, pudor, vai embora, né? Não quer nem saber da gente. O contrário da gordura. Gordura... Ela é apegada. Ela quer a gente, ela não quer ir embora de jeito nenhum. E principalmente na mulher na menopausa, né? Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. A gente ouve muito falar sobre os efeitos colaterais dessas canetinhas, né? Que cada pessoa acaba respondendo de um jeito. Cada organismo é único, obviamente. Mas quais seriam os mais comuns, assim? Depende muito também da tua alimentação. Né? Isso vai interferir? Vai interferir muito. Por exemplo, se você tiver uma dieta mais rica em gordura, mais volumosa, você vai ter mais náusea, você vai ter mais vômito, você vai ter alteração intestinal. Dependendo do que você come, pode soltar o intestino ou pode prender. Né? Então tem todas essas situações aí que a pessoa tem que estar preparada. Tem muitas pessoas que não conseguem porque às vezes prende muito intestino, até porque é o mecanismo dela de retardar o esvaziamento gástrico e também porque as pessoas diminuem muito a ingesta. Porque uma das situações é que ela vai diminuir seu apetite, vai diminuir a fome. Sua vontade de comer. Só que aí, por exemplo, a pessoa não vai comer a salada, não vai comer a fruta, e a hora que ela tiver a fome, ela vai comer o carboidrato, o doce, porque isso ela não tira muito, né? Então, esse tratamento, porque eu vou tomar porque eu vi o outro tomando, é perigoso. É muito perigoso essa questão do sem o acompanhamento, sem a devida orientação. Sem orientação. Né? E a gente percebe, e até um ponto que eu tenho batido muito aqui nesse espaço que eu busquei desenvolver, por quê? Porque eu vejo uma desinformação. E eu acho isso isso para mim é um perigo que eu tenho visto acontecer que as pessoas elas têm propagado informações que muitas vezes não tem uma base naquilo ali. Alguém falou, então ela pega e reproduz aquilo novamente e vai se disseminando, e aquilo vai viralizando e muita gente vai vendo e vai tomando aquilo como verdade. E isso vai formando opiniões. E aí você vê uma questão como essa, a pessoa ela pega, e funcionou para o outro falou que é só pegar, é só tomar, Gente, não é assim. Não é assim. Isso vai afetar a sua saúde. E então, assim, eu até busquei muito, assim, falei com os meninos, e ontem ainda estava falando com a doutora Thalita no programa sobre isso, que eu falo que uma frase que me motivou muito foi isso, que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu falo assim, até quando a gente vai ficar calado e vendo uma situação dessa, né? A gente precisa realmente se posicionar e trazer informações que vão desmistificar essa questão e falar, tá, gente, é um recurso importante? É um recurso importante, só que
como que você está fazendo isso? É a sua saúde, é a sua vida, como que você está cuidando disso? Procure um médico, faça direito, né? E hoje todo mundo fala com muita propriedade, né? Fala o que quer e isso você acredita, você vê aquilo ali, você acredita, né? Igual eu vejo assim, os pacientes falam assim, eu falo, você usa açúcar para o diabético? Eu uso. Mas por que você não usa adoçante? Porque adoçante dá câncer. Entendi. Qual que é a fonte dessa informação? Mas eles veem isso e na internet dia, e é verdade. Né? E aí eles preferem usar o açúcar e o diabetes e a obesidade pode levar a complicações piores e o adoçante ele não causa câncer nas doses que a gente usa, como a gente usa. Porque viu um fragmento de algo, acreditou naquilo, tomou como verdade e tá seguindo. E brincando. Eu até brinquei com o paciente esses dias, né? Ele chegou demonizando a metformina. Né? A metformina não é esse monstro todo. É uma medicação boa, né? Quando certamente combinada, né? Aí eu falei pra ele assim, o senhor toma bebida de álcool? Eu tomo cerveja todo dia. Faz atividade física? Não faço. Falei, então, será que a metformina... O problema é a metformina. Tá ruim? Não é o restante ali que tá precisando ajustar para ajudar a metformina a agir? É até uma coisa que eu queria que você trouxesse até para os outros médicos que estão vendo, para eles não se sentirem tão só e desamparados. Porque o que eu mais vejo é você ter pacientes que chegam, que já estão diagnosticados pelo Google, né? Ele já chega sabendo que ele tem com o diagnóstico e com verdade já pré-estabelecida pelas redes sociais. Como que é esse processo ali? Como que isso tem impactado na sua prática clínica? Esse desafio, né? Porque eu acho que é um desafio você quebrar essas crenças, mudar aquilo ali, né? Isso é bom e isso é ruim. Ao mesmo tempo. Né? Porque às vezes são tantas informações, tantas coisas, que às vezes a gente não consegue pensar numa coisa. A gente está com uma paciente com um quadro grave que a gente não consegue, ela já foi para Rio Preto. E ela chegou para mim no consultório e falou assim, doutora, será que não é isso? Ela vem com uma... Ela foi, eu pesquisei porque eu não aguento mais, ninguém sabe o que é, já falaram para mim que é da minha cabeça, que eu não como direito. E você sabe que era um diagnóstico que a gente plausível. Não tinha pensado, bem provável, né? Só que isso é minoria. Né? A maioria já vem com um monte de coisas e eu falo que é mais difícil você, não sei nem se existe essa palavra, desdizer. Você tirar aquilo da cabeça da pessoa que já está ali consolidada. A pessoa mudar o que ela já tomou como verdade, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E falando nisso, é até uma coisa que a gente vê, até essa informação, essa disseminação. Eu queria o seu ponto de vista sobre eu não sei se hoje se usa mais esse nome, né? Porque ele foi tão criticado, né? Que era a questão do chip da beleza ou de implantes de hormônios, algumas coisas. Até recentemente a gente teve na mídia uma pessoa que falou que não fazia nenhum uso, só que ela tinha um chip de testosterona. E gestrinona. E aí virou um caos, porque aí o que é e o que não é, entendeu? Qual que é o risco disso, né? Porque tem benefícios, a gente sabe, principalmente para a mulher, o uso da testosterona, alguma coisa, mas quando indicado, né? E tem situações ali que vai ser meio prejudicial para a saúde, né? Como que é isso? Com certeza. Eu vejo hoje muitas mulheres, inclusive, usando a testosterona sem saber o que é, o que causa. Sua testosterona tá baixa. Mas se eu dosar a testosterona com uso de anticoncepcional, por exemplo, ela vai dar baixa, né? A testosterona na mulher, ela é baixa e o método, o método laboratorial que a gente tem é para o homem, né? A gente não tem um método específico hoje para a mulher, né? Então, a Sociedade Brasileira de Endócrino, ela luta muito contra isso, né? Porque está se tratando uma coisa que não é para tratar. A gente faz uma investigação de testosterona quando a gente suspeita que ela esteja alta, né, que é um hiperandrogenismo. Então, hoje estão tratando o exame,
né? Você está dando testosterona, por exemplo, vamos falar no caso da menopausa, que seria alguns casos que tem indicação para o uso. Mas primeiro eu tenho que repor o hormônio feminino dessa mulher. Porque ela vai melhorar, ela precisa do hormônio feminino, né? A gente tem o ovário policístico, que é um aumento de testosterona, e a gente trata para diminuir essa testosterona, porque ela vai fazer mal. Ela vai levar a quadros de dislipidemia, aumento do colesterol, ela pode levar a aumento de risco cardíaco, né? Então, a gente tem uma série de consequências que são muito, se colocar na balança, elas são maiores do que os benefícios. Eu até ia perguntar quais seriam os riscos, né, dessa utilização desses, não sei se eu posso chamar assim dessa forma, anabolizantes, hormônios, não sei, anabolizantes que são discretos, né? Que eles não, teoricamente a pessoa fala, não é, entendeu? Mas lá no fundo é. Eu costumo dizer para os meus pacientes ali, eu falo assim, eu vim aqui para fazer certo. Eu falo, não tem jeito de fazer o errado certo. Entendi. Né? Então, assim, certo é certo, errado é errado. Eu sigo muito as recomendações das sociedades, né? Porque isso tem um estudo, tem um embasamento científico, né? Então, eu na minha prática clínica, eu uso a reposição hormonal. Eu não faço tratamento hormonal por estética. Né? O organismo, a pessoa realmente precisa para uma melhora de qualidade de vida ou para alguma situação, e aí você vai trabalhar com essa reposição. Porque muitas vezes a paciente fala, eu tô cansada, eu tô com baixa libido. A libido, principalmente na mulher, a gente costuma dizer aí, a gente escuta nas palestras, que a mulher é um painel de avião. Né? Tem que estar tudo ajustadinho para poder funcionar. O homem não, é um liga, desliga ali e funcionou. Tá bom, né? Mais ou menos, né? E hoje com a vida moderna a gente também tem visto muitos jovens também que estão tendo problema, mas por conta dessa correria, desse estresse, né? De toda essa situação. E aí, às vezes a pessoa acha que é uma questão apenas, o hormônio ou alguma coisa. Pode ser. Pode ser. Que às vezes realmente ajuda, né? Realmente mas melhora. A gente tem que ver tudo antes, né? Todo o contexto, todo o estilo de vida. É igual eu falo assim, eu não vou dar dipirona para dor de cabeça. Eu vou dar até, mas eu tenho que investigar o porquê que está com dor de cabeça. Por que está dando dor de cabeça? Se você não trata a causa, não vai adiantar ficar remediando. A situação vai piorar. Eu quero entrar num tema que eu acho que é o tema que você mais deve abordar dentro da endocrinologia, que é a questão da tireoide, né? Porque a gente fala toda a questão, isso a gente aprende desde criança, né? Que a tireoide produz os hormônios e tal. E se tem algum problema de hormônio, é um problema da tireoide. A gente vai criando isso. Que é o mais comum mesmo. Que é o mais comum, né? Dos hormônios, que a gente normalmente é o mais comum, né? Quais seriam, assim, os mais comuns, os casos mais comuns que você trata em situação da tireoide, ali, realmente ter alguma coisa alterada ali? São as disfunções, né, do funcionamento da glândula, que é o hipo ou hipertireoidismo, né? E nódulos. E qual seria, por exemplo, que a gente sempre tem essa confusão, por mais que a gente explica, né, a diferença entre o hipor e o hiper e tal, qual que é essa diferença sintomática? Né? Porque a pessoa fala, sei lá, é que eu tenho hipo, aí eu não emagreço. Não, eu tenho hiper, então eu emagreço. Qual que é essa diferença sintomática? Eu costumo dizer assim, que popularmente, o pessoal fala o hipo seria o que engorda e o hiper que emagrece. Popularmente é isso que as pessoas falam, né, no senso comum ali. Né? Mas assim, o hipotireoidismo, quando descompensado, ele pode levar a um ganho de peso, mas é um ganho de peso discreto, né? Quando está muito descompensado, 4, 5 quilos, porque o metabolismo fica mais lento, então retém mais líquido, acumula mais gordura, o paciente fica mais lento, né? Então queima menos, né?
Essa questão da tireoide estar desregulada, digamos assim, não sei se eu posso dizer assim, ela tem alguns efeitos colaterais no nosso organismo, ela tem alguns efeitos, né? A gente tem alguns sintomas por conta disso. Só que é tão comum, eu falo assim, a questão até do ganho de peso, o estresse, a queda de cabelo, essas coisas, tudo isso, ela não é só o hormônio, ela pode ser o estresse, ela pode ser tantas outras coisas, né? Você recebe muito ali na clínica essa pessoa que ela já vem com essa situação, olha, eu acho que estou com problema de tireoide, e não é nada daquilo. Há muita? Porque eu falei assim, a pessoa está caindo o cabelo. Eu falei, gente, o cabelo pode cair pelo estresse, pode cair por isso, pela alimentação, por falta de vitamina. Mas a gente precisa fazer, nesse caso a gente precisa dosar mesmo, porque os sintomas da tireoide são muito frustros, né? São muito relacionados a esse dia a dia, esse cansaço, essa falta de libido. Então, isso a gente tem que dosar mesmo. Se a pessoa, vamos lá. A pessoa, ela tá com cansaço, com falta de libido, engordando, ou com queda de cabelo, que eu acho que hoje uns 70% da população, eu chuto aqui. Misericórdia, Senhor. Se ela tá com esses sintomas, é importante ela ir fazer um check-up, ela ir verificar. Sim, né? Nesse caso, o exame da tireoide tem que ser feito. Ele vai ajudar muito ali. Com certeza. Pra ver realmente se não é uma questão hormonal. Porque pode né? ser. Porque pode ser. Hoje a gente vê muitos os psiquiatras pedindo para fazer avaliação, aquela depressão que não melhora, você trata, não melhora. Porque a gente tem a questão da depressão hormonal, né? Sim, então pode ser um hipotireoidismo. Pode ser uma questão que está desregulada ali, que precisa... Sim, mas assim, eu tratei meu hipotireoidismo, os sintomas acabaram. Né? Eu não vou ficar engordando o meu resto da vida por conta da tireoide. Tá, você tratou, resolveu. Né? Agora, se você tem os hábitos que também influenciam o ganho de peso. Né? Então não é só a coitada, ela é muito atacada, muito. Tá. Existe a possibilidade de um diagnóstico precoce, por exemplo, sinais, esses exames eles estão indicando que você pode vir a ter um problema na tireoide antes daquilo realmente acontecer, porque a gente tem falado muito sobre a prevenção, né, essa importância. A gente tem o que a gente chama de tireoidite autoimune. Dentre essas, a gente tem o Hashimoto, né, e tem o Graves. O Hashimoto é o que pode levar ao hipotireoidismo e o Graves é o que pode levar ao hipertireoidismo. Então, é comum a gente ver o paciente já com esses anticorpos dosados, às vezes eles estão elevadíssimos e os pacientes vêm procurar com medo, só que está com a função tireoidiana normal, né? Então a gente já sabe que ele tem uma tireoidite autoimune e que ele pode evoluir para uma doença tireoidiana. Então aí você já começa a tratar antes que algo... Não tratar, mas fazer exames periodicamente. Acompanhando para ver aquilo ali. Para não pegar num hipotireoidismo mais avançado, a gente começar a tratar bem no comecinho. Porque para dar sintomas demora, sintomas bem sugestivos. E quando existe de fato essa questão de estar desregulado, né, essa produção de hormônio ali, afeta muito a qualidade de vida da pessoa, né? Sim, porque a tireoide ela mexe com o metabolismo todo, né? Então, vai dar muita alteração em termos de dislipidemia, pode evoluir para glicemia aumentada, né? Ganho de peso pode acontecer, né? Mas nesses casos de tireoidite autoimune, que a gente sabe que o paciente tem, a gente não espera isso se manifestar. Sintomas. A gente tem que estar dosando de 6 em 6 meses. Fazendo esse manejo, cuidando. E nessa tireoidite autoimune, o estresse é um grande desencadeador dessas patologias na doença autoimune. A gente viu isso muito no Covid. Eu vi muito aumento do hipertireoidismo durante o Covid. Né? Por conta do estresse, Por conta do estresse, da infecção em si. Né? Então, teve vários casos de hipertireoidismo.
que a gente não via tanto. A gente tem visto cada vez mais estudos saindo sobre a questão do impacto da forma como a gente pensa no nosso corpo, o nosso ambiente, os pensamentos, né, a intensidade. E você tem visto isso no sentido da saúde, por exemplo, pessoas mais tristes, depressivas, estressadas. Isso é algo que realmente tem afetado a parte hormonal? Isso você pode dizer para mim, Lohan? Realmente isso a gente vê acontecendo nesse estilo de vida moderno? Ou ainda é algo muito sem base? Como que você vê? Tem um grande impacto, né? O estresse, alimentação, isso é muito forte nessa alteração hormonal, sim. E a gente pode dizer isso tranquilamente hoje, que isso realmente tem acontecido. Tanto em relação hormonal, como o surgimento de cânceres, né? O emocional tem mexido muito. Visto muito isso, né? Não, é o fato, nós temos visto pessoas cada vez mais medicadas e cada vez mais doentes, né? Infelizmente é uma coisa cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens, né? Vamos entrar nesse assunto dos jovens agora, porque uma outra situação que a gente tem visto com esse estilo de vida todo desregrado, digamos assim, que a gente só está indo, né? Só está vivendo, a gente tem percebido um aumento da obesidade infantil. Sim. Que é uma outra situação que, assim, tem preocupado muito hoje em dia, né? Como que você vê esse impacto da família, né? Que a gente fala não sei se eu posso usar o termo do ambiente obesogênico na família ali, que causa essa obesidade infantil, porque a família ela é vítima do sistema da casa dela, da família, a criança ela é vítima da casa dela, de como é ali, né? Ela não tem autonomia para escolher o que ela vai colocar no prato dela, né? Ela vai aprender. Ela vai vir dos familiares, né? Até eu acho muito interessante, eu tenho visto que a pediatria tem mudado em relação à introdução alimentar na criança, né? Eu achei isso muito legal, porque na época das minhas crianças pequenas, a gente misturava tudo, batia tudo, fazia uma papinha, e a criança comia tudo, não sabia, ela não sentia o gosto, ela não sentia a textura. A introdução e aí, a hora que a gente vai querer diferente. colocar para eles não vão querer, né? Porque aquilo... E hoje, assim, as crianças têm têm orientado a criança a colocar as mães a dar o pedacinho ali, daquilo ali, e a criança ir comendo, vendo a textura, vendo a cor, sentindo o sabor. Essa introdução alimentar tem sido diferente, Tem sido diferente, e eu tenho achado isso maravilhoso, porque a criança começa a gostar, a acostumar com aquele alimento, não com aquele monte de coisa que estava lá dentro, que põe o salzinho e ficava gostosinho, né? E já que a criança não sabia nem que estava comendo. Nem que estava comendo, né? Então, eu acho que isso melhora a aceitação, a introdução alimentar. Agora, não adianta você ter essa orientação e não colocar em prática. Não fazer. Né? É até uma coisa que eu queria te perguntar, porque a gente ouve falar desse termo, né, de ambiente obesogênico. Até que ponto, né, tipo, esse ambiente afeta realmente a pessoa, o que seria um ambiente obesogênico? Porque às vezes a gente vê pessoas usando esse termo de uma forma que não é bem isso, né? É só ela que não está se controlando. E aí tem coisas que não, por exemplo, uma criança ela é vítima de um ambiente obesogênico, né? E às vezes as pessoas não têm essa noção que está tudo errado, né? Então ali você tem refrigerante todo dia, né? Você tem lanche todo dia, fast food, o mais fácil porque está muito corrido. A gente quer um negócio rápido, né? Pronto, já. Então, você tá dando para a criança o que não é saudável. E aí a criança vai engordar também, né? Então a gente pode dizer assim, que tanto esse estilo da questão tanto da tela indiscriminada, da pessoa não... Porque hoje as nossas crianças, elas quase não fazem atividade física, né? Elas pegam um celular e elas vão para a escola, chega, pega um celular e já era. Não tem... Criança não tem atividade física. Então ela tem alimentações super calóricas, com esses fast food, essas coisas processadas, são super calóricas. Carboidrato. E
não faz uma atividade física, Você né? vê, a gente fala também até do animal de estimação. Eles estão mais gordinhos, né? Porque eles estão também dentro desse ambiente. Né? Até os animais brincavam. Exato, mais. Os animais também estão ficando mais doentes. Por conta disso. Vamos lá, senhor, vamos mudar essa situação. Cristina, como que os pais eles podem cuidar desse futuro, da saúde metabólica, do futuro dessa criança? Porque às vezes a gente tem pais que estão nos vendo e estão preocupados agora, né? Falam, olha, o negócio está errado aqui, né? Eu tenho proporcionado um ambiente que não está sendo benéfico para os meus filhos aqui. Quais conselhos e orientações você dá nesse momento? Eu preciso dar o exemplo, né? Não adianta eu falar para o meu filho que ele não é para tomar refrigerante se eu tomo refrigerante todos os dias. Se você coloca na mesa, né? Não adianta eu falar para a criança não fumar se eu estou fumando na frente dele. Então, a mudança vai começar pelos pais. Não adianta eu falar para o meu filho que tem que fazer atividade física, você tem que fazer educação física na escola se eu não faço atividade física. Né? Então, eu tenho que ter essa... nós somos espelhos dos nossos filhos, né? Sim. Eles se miram muito na gente. Eu costumo dizer que as crianças elas seguem os exemplos, não as palavras, né? Exato. A gente pode falar uma coisa, mas elas estão vendo o que nós estamos fazendo, né? Eu vejo isso muito na minha filha. Minha filha, esses dias, pegou e estava tomando sol e ela falou assim... Eu tô bronzeando igual minha mãe. Eu sou super branca. Eu não costumo tomar sol. Mas assim, quando eu vou para algum lugar, eu gosto de ficar exposta ao sol, né? Passo protetor, tudo. Mas então ela vê isso como minha mãe faz, eu quero fazer também, né? Se fala de academia, ela fala assim, minha mãe, né? Porque ela sabe que eu vou todos os dias para academia. Você está sendo exemplo para ela. Isso, e ela quer fazer também porque a minha mãe faz. Falando nesse exemplo, você trouxe o exemplo do sol. Eu até fui fazer um exame recentemente, eu estava com uma situação que eu até lembro, esqueci o nome, que é por falta de vitamina D, que é uma questão que a gente tem vivido. Gente, a gente não toma sol. É uma coisa... E o sol também está muito perigoso. Tá uma coisa terrível agora, né? Então, graças a Deus, a gente tem o recurso da vitamina D em cápsula, né? Eu falo assim, às vezes não tem nem necessidade. Também não sou contra o injetável. Né? Eu sou contra o injetável sem necessidade. Né? Eu sou contra esse mercantilismo que virou a saúde. Né? Eu tenho que ganhar dinheiro em cima do meu paciente, então eu tenho que vender aquele produto para o meu paciente. Que às vezes ele nem está precisando. Não está precisando, se ele tem um trato gastrointestinal íntegro, não tem nenhum problema, ele pode tomar a vitamina D dele em cápsula que ele compra na farmácia. Uma dúvida que eu sempre tenho visto em relação a essa questão da parte de endocrinologia, hormônios, a gente tem ouvido falar dos disruptores endócrinos. Que tanto a gente ouve muito assim, não dá para criança isso porque vai afetar, ou não usa esse tipo de plástico porque afeta nisso, né? O que são esses disruptores endócrinos, assim, e o que de fato a gente tem comprovado que seriam problemas para os nossos hormônios? Eles são substâncias, né, que eles imitam os hormônios ou eles têm uma ação parecida com os hormônios. Né? E tem vários, a gente vê muito o BPA, que é um grande exemplo, né? que no plástico tem... que a gente tinha aquela crença, não esquenta esse plástico no micro-ondas, era uma coisa assim. E a gente não faz isso. E a gente tem os agrotóxicos, né? Então, assim, a nossa alimentação também está muito difícil de escolher. Até o saudável hoje está muito difícil. Entendi. Né? Isso a gente vê, o impacto que a gente vê mais claro, assim, é na puberdade precoce. Porque a gente tem visto isso, né? Principalmente a menarca, né? As meninas entrando no período ali menstrual mais cedo. Mas por quê? É alimentação, são esses disruptores endócrinos, são hormônios que é colocado na carne, no frango, no agrotóxicos que a gente tem nas verduras, frutas. Não tem como a gente então, às vezes até você disso, mesmo... Né?
trabalhando para ter uma alimentação saudável, hoje tá um pouco difícil. Complicado isso. E o visual também, as meninas estão sendo, os meninos também, estão sendo muito estimulados no visual, nas danças, né, na sensualidade, na própria roupa. Porque isso afeta, né, a produção hormonal. Nas ali. Meninas com esmaltes, com muita maquiagem, né? Nas maquiagens também tem esses disruptores endócrinos, né? Então, uma série de coisas do mundo moderno que a gente está pagando preço. Né? E tem afetado a nossa saúde, né? Até uma dúvida, aproveitando que a gente falou sobre essa questão da saúde da mulher, é importante que por exemplo, porque a gente vê as meninas quando elas entram nesse período de começa a menstruar e tudo mais, elas passam por uma descarga hormonal, por uma situação ali muito complicada. É essencial que ela procure uma endocrinologista nesse momento, não é? Para entender esses hormônios ou não. Como que é essa visão da endocrinologia? Essa mudança, você só vai procurar um endocrinologista se for precoce ou tardio, né? Se tiver alguma alteração nesse tempo aí. Hoje eu não faço mais endocrinologia pediátrica, né? Porque assim, eu não tinha tempo de estar me atualizando em tanta coisa. É porque é uma área gigantesca, né? Hoje, hoje é impossível fazer tudo. Eu sou mãe e a gente fica em pânico quando uma menina menstrua muito cedo. Eu falo assim, a médica, ela é médica até ela ter uma filha. Porque na hora que o problema de saúde é com a filha, acabou a médica, né? Aí ela só é mãe desesperada que precisa de outro médico. E você sabe uma outra coisa muito marcante na minha vida? É que em relação à menopausa, a gente ganha muita gordura, mesmo fazendo as coisas corretas. É até isso que eu ia entrar, porque a questão da mulher quando ela entra na menopausa, como que é isso? Eu achava que era conversa, né? Lógico que tem alguns estudos, mas assim, esse impacto de ganho de gordura, eu achava que só quem não faz nada, quem não se cuida, né? Eu senti isso na mentira que você já entrou na menopausa. Não. Mentira, eu vou fazer de conta que não tá acontecendo. Foi precoce isso aí. Foi precoce. É verdade. E eu senti esse ganho de gordura e assim que eu tive que, além da musculação que eu já fazia todos os dias, eu tive que colocar o spinning pra dar 3 vezes por semana. Por uma questão hormonal. Por uma questão hormonal, eu fiquei assustada. Então, hoje, vivenciando tudo isso, eu consigo entender mais as mulheres. Se você já entendia, né? Porque eu pensava comigo assim, conversa, hein? Que conversa. Não tem nada... Não tem nada disso. Mas aí, olha que você lida com isso constantemente, né? É lógico que pelos estudos a gente vê que tem um ganho de gordura, mas assim, eu não achei que fosse tão impactante. Tão impactante. Então, hoje você está mais preparada para tratar. Você está vivendo na pele, né? E hoje eu falo isso para as pacientes. Eu falo, eu não acreditava em tudo isso, não. Mas é uma coisa... Na hora que você está vivendo ali, né? Muda completamente Existe meios, eu falo, que a endocrinologia nos permite de melhorar a qualidade de vida da mulher na menopausa? Sim, porque teve um grande... Até na época da minha residência não se falava em tratar menopausa, né? Que a gente teve aquele estudo WHI que acabou com a vida das mulheres, né? Menopausa igual a câncer, tratamento de reposição hormonal igual a câncer. Isso foi um desastre para as mulheres. Então, na minha época da residência, não se falava de menopausa. Eu não ouvi falar de menopausa na época da residência. A gente vê, assim, acho que de uns 5 anos para cá, começou mais forte essa questão da menopausa. Porque depois foi visto que foi estudado como esses estudos foram feitos, com que tipo de mulheres foram feitos. E entenderam que não era bem assim. Exatamente, porque hoje a gente já sabe que os primeiros 10 anos, principalmente os primeiros 5, são fundamentais para o tratamento. Né? E hoje não é porque a minha mãe teve câncer que eu não posso fazer o tratamento da reposição hormonal.
Entendi. Né? Então, isso muda muito a qualidade de vida da mulher, muito. E hoje a gente tem muito recurso, não só com o remédio via oral, a gente tem transdérmico, né? Esse transdérmico, eu vi alguns casos, né? Acompanhei alguns casos que eu achei incrível. É fantástico. Como que uma coisa simples muda. A vida da pessoa. Muda. Então, assim, a mulher na menopausa, ela tem, assim, muitos sintomas. E hoje a gente tem recursos. Tem muito recurso para ela ter uma melhor qualidade de vida. Agora, o que eu vejo que os estudos mostram, mais uma vez, a gente está chovendo no molhado, é que a mulher que faz atividade física, ela passa mais tranquilamente por essa fase. Entendi. Né? Ela melhora, ela tem uma melhora de sintomas. Ela não tem tantos sintomas, então é uma coisa mais suave, né? Mas que se não tiver contraindicação, precisa fazer, precisa. Entendi. Eu acredito que até o próximo tema, eu não sei se vai ser, mas eu tô caminhando para isso. A próxima temporada eu quero falar, acho que sobre envelhecimento, porque, gente, todo bate-papo que eu tô tendo, a gente tá indo para essa linha, né? E a gente tá envelhecendo mais, a gente tá envelhecendo escolhas melhor. Que nós estamos fazendo hoje para ter uma melhor qualidade de vida. Não tem como, né? E aí você falou sobre a questão de chover no molhado. Esse chover no molhado, tem uma frase que ela foi muito difundida, né, desses últimos anos, que é que o óbvio ele tem que ser dito. E eu tenho lutado, eu até falei com a equipe nessa questão desse programa, para a gente realmente trazer essa informação que, isso aqui é óbvio, mas vamos falar? Vamos explicar? Vamos dizer? Porque as pessoas, às vezes, ela tem essa desinformação. E eu falo, a rede social ela foi uma coisa maravilhosa. Sim. No âmbito da comunicação, assim, ela revolucionou a nossa forma de trabalhar e tem reformulado a forma como os médicos têm que trabalhar, né? Porque eu lembro quando a gente começou com a Cristina, que tinha uma resistência ainda tem de fazer um vídeo, de gravar alguma coisa que é uma resistência. Hoje isso mudou para você enquanto médica? Você vê na sua profissão, você vê os meios de comunicação como um aliado para você? Sim, eu vejo, é importantíssimo, e é o que você falou. A gente tem que divulgar o que é o correto, né? Então, a gente precisa, eu ainda tenho muita resistência. Mas estamos melhorando. Olha, né? Tá aqui. Eu já tô dando aula. Viu? Eu tô dando algumas aulas, coisas assim que eu nem imaginava que ia fazer. Para mim é muito difícil o falar, né? O me expressar. Eu nunca gostei. Né? Tanto é que minha mãe queria que eu fizesse na época o magistério. Eu falei, eu não vou ser professora. Fora de cogitação. E a mesma coisa que eu nunca quis fazer datilografia. Olha, eu lembro, mas eu lembro da datilografia. E hoje a gente precisa. Sim. Eu falei, eu nunca vou precisar disso. Então é uma coisa que a gente tem que falar, não, eu nunca vou precisar, eu não sei. Não tem como, né? Eu até quero que você dê um conselho, que ontem mesmo a gente teve uma reunião com um médico nosso acho que ele é de Fortaleza, né? Fortaleza. Que ele tá entrando com a gente, ele tem muito essa resistência. E eu falo assim, eu vejo muitos médicos que eles estão neste começo de falar assim, não, eu preciso me movimentar, até por uma questão de carreira mesmo. A gente está falando muito sobre a dificuldade que o novo médico hoje está tendo no mercado, né? Que tá uma coisa bem complicada. Como foi para você esse processo, entendeu? Até para que esses outros médicos entendam que é difícil para todo mundo. Não, eu acho assim que o principal, mas também uma desculpa, é igual quando a gente fala que eu não tenho tempo para fazer atividade física, é parar o tempo para a gente fazer pra gente. Você ver isso como importante, né? E uma coisa, eu gosto de ver os outros fazendo, eu gosto de assistir o conteúdo dos outros.
Então, eu acredito que as pessoas queiram ver meu conteúdo também, né? Mas isso ainda é difícil para mim. Eu tenho vergonha da câmera, eu não sei. Mas você avança porque você entende a importância, né? Eu tenho visto isso, né? Em todos os nossos doutores, eles, por mais que eles falem, a gente tem uma resistência, mas a gente entende a importância disso. E a gente precisa, né? A gente precisa passar a informação para as pessoas, Sim. Que é onde a pessoa está buscando. Não tem como a gente fugir, né? Eu falo, e ela não sabe distinguir o que é o correto e o que não é o correto, né? E hoje, principalmente na endocrinologia, tem gente prometendo mundos e fundos que na realidade não é o que existe. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora final, justamente sobre essa questão da endocrinologia mesmo. Como ela está sendo lidada hoje, como que ela está sendo lidada na modernidade, como você tem visto, e como essa mensagem que você deixa pro público final mesmo, sabe? Pro paciente lá na ponta, os cuidados que ele tem que ter, sabe? A visão que ele precisa ter. Porque a vida moderna tem nos adoecido, isso é um fato, né? Mas como que a endocrinologia vê isso? Eu vejo assim, que hoje as pessoas estão acreditando em tudo que vem, né? Sem pesquisar muito, né? Então, hoje tem pessoas vendendo milagres, né? Essa questão do envelhecimento. A gente vai envelhecer, Sim. Né? Isso é inevitável. E a gente precisa procurar nosso melhor. Mas isso não tem que ser à custa de tratamentos milagrosos, prometendo coisas. Então, assim, hoje a gente tem que checar, tem que ver a formação do seu médico, tem que ver se ele é especialista naquilo, né? Você precisa ver certinho para não brincar. Hoje estão brincando com hormônios, né? E hoje, assim, é a época que a gente mais tem informação, mas parece que é a era da desinformação, né? Sim, então as pessoas vão adoecer por estar fazendo coisas que não precisavam fazer, né? Então nós temos efeitos colaterais de hormônios sérios, né, gente? Não é uma brincadeira, o nosso corpo não é brincadeira. Então não é colocando um chip de um monte de coisa, numa idade inapropriada, substâncias que não têm necessidade, né? Eu vou ficar melhor se eu colocar um chip de testosterona? É lógico que eu vou, mas a que custo? A gente vive uma busca pela alta performance em tudo, né? E as pessoas não se dão o direito de não custo, ter mais aquele vigor, aquela jovialidade. Então elas não se permitem mais envelhecer. É inevitável, né? Mas a gente tem métodos naturais, saudáveis de envelhecer bem. Da melhor forma possível. Sim. Né? E só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os novos médicos que estão pensando na endocrinologia. Estão querendo escolher essa especialidade. O que você diz para esses novos médicos? Como uma profissional aí que já está no campo de batalha há um tempo. É uma especialidade difícil, os hormônios são difíceis de se entender, um interligando com o outro, é uma coisa complexa. Então, o meu conselho é que quem quer partir para essa parte, que estude muito, que se especialize, que vá atrás do melhor, não só fazer ali um cursinho de final de semana, mas tenha uma boa formação. Faça sua faculdade pensando não em ganhar dinheiro agora, porque se quiser ser médico e ganhar dinheiro, está no lugar errado, né? Então, invista na sua formação. Estude bastante, faça boas residências e se dedique, porque não é fácil, não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você está mexendo com vidas, com a saúde da pessoa, né? E a gente já viu assim estragos enormes que o hormônio mal indicado faz
e para isso melhorar é muito complicado. Gente, então é isso. Gostaria muito de agradecer a doutora Cristina pela participação dela. Eu que agradeço você me fazer falar. Tá sendo um desafio de anos, viu? Não é de agora. Nós estamos conseguindo nas próximas temporadas e com certeza ela vai ser convidada novamente, porque agora não para mais, entendeu? Agora já... Que bom. Agora já acostumou, agora vai. Doutora, muito obrigado e realmente espero que isso aqui venha trazer muita clareza para as pessoas, conscientização e realmente, porque esse é o nosso propósito aqui, levar uma informação que realmente impacta as vidas e façam ela acreditar em algo que realmente vai ser positivo para ela, benéfico para ela. Né? Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço muito. Tá bom? Obrigada. Obrigado.